Nada acontece por acaso. E as pessoas que entram nas nossas vidas, sejam aquelas de longa data ou que acabaram de aparecer, têm um motivo. Sem mais delongas, de forma prática, direto ao ponto e objetiva, no vídeo de hoje nós vamos entender por que essa pessoa entrou na sua vida, o que isso significa e o que o universo quer de você. Então, vamos embora! Pessoal, é claro que cada caso é um caso. E quando a gente está numa consulta individual, quando a gente está fazendo uma análise individual, a gente pode ter um entendimento mais específico das situações, mas você entende que aqui no YouTube eu estou falando para um monte de gente, então eu tenho sim que partir de algumas generalizações, que são coisas que eu percebo na minha vida, na vida dos consulentes, na vida dos alunos e das pessoas que eu observo de forma geral. Então vamos lá. 2 tipos de pessoas entram nas nossas vidas. E o primeiro tipo é aquela pessoa que tem alguma coisa ou de irresistível, ou de muito atraente, ou de você não sabe por quê, mas você sente uma coisa boa vindo daquela pessoa, tá? Mas às vezes aquela pessoa não é o seu tipo, ou você naturalmente não se misturaria ou não iria interagir com aquela pessoa por alguma questão, mas é alguém que acaba te trazendo algo tão positivo que te tira da sua zona de conforto. Conheço pessoas que falavam assim: Bárbara, eu não quero relacionamento de jeito nenhum. Isso aqui é só um dos vários exemplos, tá, gente, de possibilidades. Não quero relacionamento de jeito nenhum, estou muito bem sozinho, estou muito bem sozinha. Mas lá no fundo, lá no fundinho, a pessoa gostaria de ter um companheiro, uma companheira. Estou falando deste caso específico, tá bom, gente? A pessoa gostaria de ter um companheiro, uma companheira. E o que ela não queria? Por que estava assumindo que sempre iria ficar sozinha ou que não ia ter nenhum tipo de relacionamento estável ou sério? Porque a pessoa já não acreditava mais que as trocas poderiam ser pacíficas e harmoniosas, nesse caso. Então, lá no fundo da pessoa existia um desejo. Esse desejo lá no fundo traz esta pessoa, porque o desejo está emanando, não importa se a pessoa está consciente ou não. Conscientemente, então, você decretou, conscientemente, então, você afirmou que não vai ficar sozinho, não quer mais saber. Mas, inconscientemente, você gostaria de ter. É só uma crença de que não existem pessoas que vão interagir de forma saudável num relacionamento amoroso, afetivo. E aí aparece essa pessoa. Aí você fala: meu Deus, isso é irresistível. Por fora a pessoa é bonita, por dentro a pessoa é bonita. A pessoa me transmite uma coisa boa. E aí essa pessoa acaba entrando num relacionamento. E esse relacionamento se prova maravilhoso, duradouro. Conheço, presenciei, tenho vários exemplos assim. Então veja, você atrai aquilo que está no seu campo magnético. A gente sempre fala isso aqui, o tempo todo, constantemente. Seja você consciente ou não. Então, por algum motivo, no campo dessa pessoa, nesse exemplo que eu estou citando aqui, existia esse desejo de se relacionar, mas existia também uma crença de que não tinham pessoas compatíveis. Em algum momento da vida dela, esse desejo de relacionar ficou mais forte ou essa crença de pessoas incompatíveis caiu. Isso pode acontecer, por exemplo, quando essa pessoa que afirmou que sempre ficaria solteira e vai se colocando no exemplo aí, não fecha o vídeo falando: esse exemplo específico não é para mim. Primeiro, você não assistiu o vídeo até o final. Segundo, você não está fazendo bom uso das informações que você recebe na internet, né? Porque se o profissional tem que dar o exemplo certinho da sua vida, senão não serve para você, você está passando do cerne, do fundamento da mensagem que você pode absorver e te ajudar muito, tá? Então, vou dar outros exemplos, mas entenda qual é o objetivo maior disso aqui. Você tem lá um desejo profundo de alma, que está mais reprimido, e você tem uma crença de que aquilo não vai dar certo. Essa pessoa
com esse desejo de alma reprimido, mas ele tá lá. E essa crença de que aquilo não é para ela, de que aquilo não vai dar certo, também tá lá. Então, durante um tempo, quem ganhou no campo magnético dessa pessoa? A crença de que o amor não era para ela, ou que seja qualquer que for o desejo reprimido, não é para ela, não é para ela. E aí não aparecia ninguém legal. Mas essa mesma pessoa começou a fazer amigos, começou a encontrar colegas de trabalho, começou a encontrar pessoas que eram bacanas, que eram legais. E ela, sem perceber, começou a transformar essa crença de que se relacionar com o ser humano é um problema. Ela não percebeu, mas o desejo de ter um parceiro, uma parceira ainda estava aqui, né? Porém recalcado, reprimido. E a crença de que todo mundo é filho da mãe, de que todo mundo, ninguém presta, de que todo mundo é agressivo, seja lá o que for, foi diminuindo. Porque ela começou a fazer amigos ou ótimos parceiros profissionais. Ela viu que dá para confiar no ser humano. A partir do momento que essa crença de que todo ser humano é traíra vai descendo, quem é que está aqui? A vontade de ter alguém, um companheiro, companheira. Por isso que quando você vai viver outras áreas da vida, elas vão curando todas as outras. Se você deixa o bem, o que é bom, o que é puro, o que é real, o que é belo entrar, vai contagiando as outras áreas da vida. E assim também é com o negativo. Se no profissional você começa a surtar que tá dando tudo errado, aquilo vai contaminando as outras áreas da vida. Você para de ter confiança nos parceiros profissionais, os parceiros afetivos também acabam vindo de uma forma muito estranha até você. Existe esse fenômeno. Por quê? Porque é a sua forma de ver a vida que vai se transformando e vai atingindo todas as áreas. Então, esse primeiro tipo de pessoa é um tipo de pessoa que entra na sua vida e talvez você tivesse preconceito com esse tipo de pessoa antes, ou você não se afinizasse, ou você sentia que não era para você, você tinha algum tipo de crença que barrava essa pessoa. Mas ela entrou na sua vida para te tirar da zona de conforto, tá? Vou também dar um outro exemplo. Eu nunca vou ter uma empresa. A empresa dá muito trabalho. Eu nunca vou ter um negócio próprio. E aí, um melhor amigo, uma amiga quer montar uma sociedade. Então, essa pessoa está te tirando da zona de conforto. E aquela sociedade empresarial estoura. Ah, mas eu não me via empresária, eu me via CLT, ou seja o que for. Porque eu não acreditava que eu poderia bancar uma empresa. Mas vem uma pessoa e fala: acredita em você, confia em você. Vai dar certo esse negócio. Gente, pessoas no ponto de ônibus, no metrô, às vezes que puxam uma conversa com você, te falam coisas. No Uber, já me falaram várias coisas no Uber que eu falei, isso é a voz de Deus atuando através dessa pessoa para eu confiar mais em mim, para eu fazer, para eu acreditar, para eu sair da zona de conforto. Hoje mesmo eu estava com umas questõezinhas ali que estavam me chateando, estavam me aborrecendo. E aí eu vou fazer uma fofoquinha para vocês aqui, tá? Tava me aborrecendo, tava me chateando. E aí ontem à noite minha amiga falou: Bárbara, mandei um presente para você. Amanhã vai chegar na portaria. Do nada, não é meu aniversário, não é nada. Eu falei: ai, que a Ariane tá arrumando, gente, não precisava. Eu sou daquela pessoa que fala, não precisa pra mim, né? Já tô aprendendo a receber, tá, gente? Eu tô bem melhor. E eu chego na portaria, tem uma sacola, tá? Uma sacola que eu falo, Dona Ariane, meu Deus do céu, tipo, simplesmente uma bolsa da Prada, sim. Eu não tenho um boy que vai me dar a bolsa da Prada, mas eu tenho uma amiga que me dá a bolsa. Gente, a bolsa da Prada, a coisa mais linda, mais maravilhosa. Eu falei, quem tem amiga tem tudo, né? E eu falei assim, gente, o que é isso? O que é isso? E aí ela me dá o presente e ela fala assim, amiga, a sua felicidade é a minha felicidade. Quando você tá feliz, quando você tá motivada, quando você tá alegre, eu fico feliz. E isso me emociona muito. Porque eu sempre fui a pessoa que tinha que fazer, doar, né? E aí, quando vem uma pessoa na minha vida que me dá, e esses presentão não é por causa do valor financeiro da bolsa, mas é porque
tudo que representa, né? Ela quis falar do valor que a nossa amizade tem. É incrível, é incrível. Então, me toca, me emociona. E você vê, entrou na minha vida para agregar, para trazer luz. É uma pessoa que vibra com as minhas conquistas, com a minha felicidade. E isso era uma coisa que faltava muito na minha vida, gente. As pessoas se aproximavam porque eu era útil para elas, porque elas queriam alguma coisa, né? Então, uma pessoa que do nada presenteia, do nada faz um elogio, do nada torce por você, é incrível. E isso me tira da zona de conforto. Me tira da zona de conforto. As coisas boas que querem entrar nas nossas vidas, que é o exemplo desse primeiro tipo de pessoa aqui, nos tiram da zona de conforto. Ai, Bárbara, grande zona de conforto, né? Você não aceitar uma bolsa da Prada. Não é sobre isso, gente. Entenda, entenda. Se você ficar no raso, você não vai entender. Eu sempre fui uma pessoa que, pra mim, não. Pro outro, tudo. Pra mim, não. Então, eu falo, nossa, eu sou essa pessoa que recebe. Ela tá quebrando, ela tá me ajudando a romper essas barreiras do receber. Coisas de valor, etc., carinho, ajuda e tudo mais. Então, esse primeiro grupo de pessoas é um grupo que você vai ter alguma barreira. Essa pessoa não, para mim não. Mas é uma barreira contra algo que é bom que quer entrar na sua vida. Nesse momento, analise quais são essas pessoas. Pode ser que tenha uma pessoa, não importa. Analise. Qual é a pessoa que está te trazendo motivação, que quer te ajudar, ou que quer ter uma parceria com você que vai ser incrível, ou que quer provar para você que essa crença de escassez não precisa existir na sua vida. O que é que essa pessoa que traz algo bom quer entrar? Ou às vezes um colega que está te infernizando para você fazer um esporte. Já saí com um carinha, que ele é atleta, ele é viciado, tá? Não faz mais nada da vida, só fica nadando e lutando e fazendo um milhão de coisas. E eu fiquei muito atraída, gente, porque o negócio ali era chuchu beleza, tá? Era meio irresistível. Mas não deu nada, porque a gente não tinha compatibilidade nenhuma. Mas ele falava tanto de esporte, ele falava tanto de atividade física, e eu nunca me vi como essa pessoa que conseguiria fazer um esporte, uma atividade física, que tinha fôlego, que tinha energia para isso. Menino, não é que o boy me influenciou e aí eu pedalo, eu faço bicicleta, eu faço musculação, não é? Influenciou positivamente. Mas é porque, gente, a gente decide, a gente opta se essa pessoa que está entrando na nossa vida, seja passageira ou não, ou seja um familiar, você nasceu com aquela pessoa, se aquela influência boa, positiva, mas que quer te tirar da zona de conforto, que quer mudar a sua visão da sua própria identidade. Porque abrir mão da identidade é muito doloroso. E para uma outra pessoa que vê de fora, pode pensar exatamente isso, que bobagem. Entre você fazer uma atividade física que vai te deixar saudável e mais bonita, receber uma bolsa da Prada, ter uma amiga maravilhosa que te põe pra cima, ou rejeitar isso, é claro que é óbvio que você vai aceitar. É claro que não. Olha quantas pessoas com ideias maravilhosas, com influências maravilhosas, passaram por você. E você falou, não é pra mim. Não vai entrar. Eu sou essa pessoa sedentária. Esse boy aí muito sarado, muito gato, é ele. Eu não me identifico com isso. Imagina se toda troca, toda interação que a gente tiver com as pessoas, a gente observar uma coisa boa que está se convidando para entrar na nossa vida e a gente aceitar o que é bom. Imagina o quanto você vai sair transformado. Então, é claro, eu poderia ficar na minha identidade de que não me reconhecia como uma pessoa sedentária, mas eu falei, eu tenho academia no prédio, eu vou testar. Eu vou tentar. Eu desço, começo a fazer um pouco de atividade, já vejo. Não é que eu consegui hoje 5 minutos morrendo, mas consegui, depois 10 minutos. E aí eu criei gosto, gostei e já me sinto bem melhor. E também essa questão de começar a receber as coisas. Né? Não para mim, não que isso, imagina, não precisa. Mas espera aí, é uma coisa boa que quer entrar, deixa. O afeto, a ajuda. Observou pessoas que trazem situações positivas para a sua vida.
mas que você não deixa, que você rejeita, ou que às vezes você está interpretando que aquela pessoa deveria ser ou o grande amor da sua vida, e aí você não entende a mensagem que o universo quer te passar, que é sair da zona de conforto, ou que aquela pessoa, ela entrou na sua vida por uma outra coisa específica. Não, é para te transformar, às vezes em maior nível ou menor nível. Aprenda a reconhecer, gente, uma influência positiva. Abra-se para ela e agregue a sua identidade. Por quê? O universo, ele não tá nem aí para suas escolhas pessoais. E eu falo isso aqui sempre. Se você tá casado, tá solteiro, a sua religião, Deus, o universo, as forças universais não estão se importando com as suas escolhas pessoais, com a sua personalidade, não. O que o universo se importa com evolução? Evolução. Se abrir para a vida, se conectar com tudo que é, com o todo, porque o universo quer que você retorne à casa, que você coloque o lar aqui em você, que não exista mais diferença entre você e a vida. É isso que é manifestação consciente. Quanto mais você evolui, mais você manifesta. É natural. Não precisa ficar obcecando com as coisas e soltando, obcecando e soltando. É uma vida de fluxo. É completamente diferente. E aí você sente que as coisas vão chegando para você. Mas as coisas chegam para te desbloquear de medos, de inseguranças, através dessas pessoas que não são perfeitas. Ninguém é perfeito no sentido humano. Divino sim, mas humano, todo mundo cheio de falha. Mas essas pessoas vão chegar com uma mensagem para você desbloquear medo e insegurança. E aí você fala, não, e perde a oportunidade evolutiva. Não é isso que o universo quer. E já que o universo quer que você evolua, ele também traz pessoas que vão apresentar influências, situações, energias negativas, perigosas para a sua vida, perniciosas. Por quê? Porque refletem muitas vezes aprendizados que você ou precisa ter, e você está muito ingênuo naquilo, né? Eu sempre falo, inocência sim, ingenuidade não. Então você está muito ingênuo, quer dizer, você não tem noção daquilo, a vida vai trazer algumas situações para você aprender, ou você já aprendeu, você já sabe, mas você precisa se provar que você não vai cair mais na tentação, que você não vai cair mais em certas situações. Por quê? Porque isso faz parte da evolução. Então, o primeiro tipo de pessoa, algo que vai quebrar o seu medo, a sua insegurança, vai te tirar da zona de conforto, você tem que ter sabedoria e coragem, ousadia de pegar aquela parte que a pessoa está te mostrando, que você tinha resistência, mas que vai ser boa para o seu ser e trazer para você. Não é se apropriar de uma parte da pessoa. É aquele tipo de atitude, de postura de vida que faz falta para você e que aprendendo você evolui. E o segundo tipo de pessoas é justamente a pessoa que traz algo negativo, que traz um problema. Retomando a dinâmica do início do vídeo, em que eu falava que no seu campo você tem um desejo profundo e você tem crenças de medo. Então, quando as suas crenças de medo estão falando mais alto do que o seu desejo profundo, você pode, então, atrair essas pessoas negativas, entre aspas. Vocês entendem, não é que a pessoa é totalmente negativa, é porque num vídeo a gente tem que usar palavras, a gente tem que ser direto ao ponto, a gente tem que ser sucinto, tá? Então, aquela pessoa que traz algo que não é bom para você, perigoso, prejudicial aí, que vai te subtrair de alguma forma. Se no primeiro exemplo, quando o desejo profundo está mais alto do que as crenças de medo e você começa a atrair relacionamentos, seja de que ordem for, para te tirar desses medos, o contrário também acontece. Os medos muito fortes, o desejo muito reprimido, trazem pessoas que têm um potencial de trazer para a sua vida influências negativas. Então, um exemplo muito comum é você conhecer uma pessoa e você sentir algo estranho, a energia esquisita. Você capta na pessoa
que ela tá até com um sorriso, ela tá até falando coisas que podem ser legais, mas que tem alguma coisa off, tem alguma coisa estranha, você não se sente bem depois, ou é uma pessoa muito invasiva, tudo que você vai fazer, a pessoa opina, a pessoa palpita. E aí, essa pessoa entra na sua vida, por exemplo, para que você seja capaz de pôr barreiras. Porque você foi uma pessoa que você não punha barreiras saudáveis com os outros. Então vem gente invasiva para você dar o seu gritão, seja simbólico ou verbal. Muitas vezes esse gritão é simbólico, né, gente? É você aprender a dizer não. Por exemplo, podem ser N exemplos. Você chegar e falar, olha, fulano, legal, bacana, mas eu não vou entrar nessa discussão porque isso me cansa. E às vezes você tem uma vaidade. Você está exausto, você não quer discutir, mas você tem uma vaidade. Você quer mostrar que você está certo. Por exemplo. E aí você não vai falar, olha, fulano, essa discussão está me cansando. Porque isso requer a ausência de vaidade. E a pessoa vai falar, não, mas então você não tem argumento. Aí você fala, então talvez eu não tenha argumento. Talvez para você isso seja uma grande evolução. Você fazer a bandeira branca, colocar os braços para cima, falar, deixa. Às vezes você aprendeu que ser forte é pegar todas as batalhas, né? Todas as batalhas. Deixa a pessoa pensar o que quiser de mim, deixa a pessoa provocar, deixa a pessoa fazer, deixa a pessoa falar. Ou às vezes uma outra situação que você precisa vencer, e aí você tem que resistir. Porque se algo atraiu aquela pessoa, é porque você tem uma feridinha ali, a pessoa está cutucando. A ferida atraiu. O padrão negativo em você que você não tinha consciência atraiu. Então, o contrário aqui se opera da mesma forma. A primeira pessoa do exemplo, você tinha uma resistência com aquilo que é bom e você precisa ter sabedoria para trazer para você. Não a pessoa, o motivo, a motivação. O motivo pelo qual ela entrou na sua vida, tem que ter sabedoria e inteligência para perceber. E no segundo, você já tinha um magnetismo puxando aquela coisa que não é boa. Por causa daquela ferida da infância. Ou porque você está programado para brigar, para discutir. Ou você tem uma carência, uma falta afetiva. E chega uma pessoa te elogiando muito, babando muito seu ovo. E aí você tem que resistir. Esse processo de resistir a uma ferida que atrai o negativo, gente, é transformador e muito desafiador. Evolução. O universo não está nem aí para suas escolhas pessoais. Ele quer que você evolua. Viu o que é bom? Trouxe para você. Viu que não presta? Rejeita. Por que é tão difícil? Porque a gente tem resistência com o que é bom. Se você tem uma série de programações, você tem resistência com o que é bom. E uma outra série de programações está puxando o que é ruim. Então, voltando, retomando o exemplo do carente. Você tem uma carência, essa pessoa chegou e começou a falar que você é lindo, que você é incrível. E aí, você cedeu. A pessoa só estava te bajulando para depois puxar o seu tapete, para depois exigir um monte de coisa, para sugar você afetivamente. Fez um love bomb. Nossa, eu te amo. Você é a pessoa mais incrível do mundo. Só que você não é burro, você não é burra. Com uma semana a pessoa tá falando eu te amo, você é a pessoa mais incrível. Aquilo tá esquisito, não tá? Por que parece que você fica burro e vai no que é ruim? Por quê? Por que parece que você tem uma venda nos olhos, você tá percebendo, sua intuição tá falando, aquele padrão de comportamento não é normal. Mas você fica cego para aquilo. E você vai no que é ruim, vai. E você fala, eu sabia que esse homem era doido, não ia prestar. Eu sabia que essa mulher tava só querendo me sugar, seja lá o que for. Ou esse amigo. Por que você vai? Porque você tem um programa. A programação que fala, eu quero. Se essa pessoa me bajulou, babou meu ovo, me achou lindo, perfeita, agora não vai embora não, porque não vai ter outro que vai me achar assim. Eu não tenho valor, não. Eu tenho uma programação de desvalor. Então, se chegou alguém
e falou que eu sou isso tudo, eu não vou deixar esse fulano, essa fulana ir embora. Então você tem que vencer esse padrão. Nada melhor do que relacionamento, seja afetivo, familiar, de amigos, de trabalho. Relacionar-se com pessoas, né? O outro é um espelho, porque o outro mostra pra gente as nossas programações. Da mesma forma que você então observou nesse primeiro momento do vídeo, aquela pessoa que está trazendo algo de positivo que você está resistindo e que não significa que você tem que casar por véu e grinalda com a pessoa. É aquela coisa boa para fazer você integrar aquilo em você também, né? E você está resistindo, parar de resistir, tenho certeza que nesse momento você também observou. Uma pessoa que traz algo que evoca uma coisa de negativo em você, algo que você precisa vencer, um programa, um padrão que está rodando aí de forma viciosa, e quando você resiste a essa pessoa, o que você está falando? Lembra? O desejo puro aqui e o medo aqui. Quando você resiste a essa pessoa que está trazendo uma negatividade ou a entrar nesse padrão negativo que a pessoa quer que você entre, você está dissolvendo a crença do medo, de que não existem pessoas melhores, porque você está dizendo não pro ruim. Todo mundo acha que as afirmações positivas é o suprassumo do que tem. É muito importante se abrir para o positivo, como a gente viu nesse primeiro exemplo, e afirmar o positivo. Mas é de igual valor ou tão maior, gente, até mesmo maior, dizer não para o que não é bom na sua vida. O não, ele tem um lugar, ele tem uma potência. O não para o mal, o não para o negativo, para aquilo que vai te subtrair, para aquilo que é ruim, te faz digno, né? Te posiciona com honra, com dignidade, com palavra perante a si mesmo. Esse vídeo aqui poderia dar 2, 3 horas do tanto que eu tenho para colocar para vocês, mas é muito difícil, por isso que devagar e sempre, vídeo a vídeo, a gente vai trabalhando essa evolução consciencial, mas eu fico muito feliz quando eu consigo colocar um aprendizado mais denso, mais profundo, quando eu consigo ter a sua concentração, a sua atenção por 2h30, 3 horas, como vai ser presencialmente aqui em São Paulo no dia 13 de abril, no workshop Saia da Matrix. Gente, a gente vai trabalhar muita coisa maravilhosa com música, com luz, com fumaça, porque tem uma diva pop aqui, entendeu? Tem a diva pop da desprogramação. Então, com muita alegria, vamos nos libertar de padrões negativos. Pode ser que você tenha catarse, que você se emocione, que você chore. Vai ter o momento da liberação e depois a gente vai coroar o evento colocando a energia lá em cima. Então seremos dezenas de pessoas no ao vivo, a energia do ao vivo é incomparável. Espero você, adquira o seu ingresso aqui, porque esgota rapidinho e já é daqui a poucos dias, dia 13 de abril. Então pensa, o que essa pessoa me provoca? De verdade, tá? É difícil essa reflexão, gente. Fulano de tal me provoca uma sensação muito ruim. Às vezes é uma pessoa maravilhosa querendo trazer uma coisa maravilhosa. Mas você tem resistência. Então você vai interpretar como uma coisa ruim. Por isso que não é assim, preto no branco. Gente, senão não precisava de vídeo, de curso, de evento, de coisa para promover essa mudança, esse olhar. O nosso olhar, ele é programado. Programado, já é viciado nas coisas. Então, observe. Essa pessoa me provoca sensações ruins. Às vezes, aquela pessoa é espontânea, é mais alegre, e você tem um desejo reprimido de ser uma pessoa mais espontânea, mais expressiva. Não é que tem que ser igual coleguinha, que tem que copiar ninguém. Vocês estão entendendo? Às vezes você tem um desejo de se expressar, mas você se recalca, você é perfeccionista, você acha que você não pode falar, você acha que você vai errar. Então, simplesmente ao ver um amigo, um colega, verbalizando, sorrindo, você fala, ai, me provoca ódio essa pessoa. Sabedoria, humildade perante a si mesmo.
Não se trate como o alecrim dourado. Não é para se culpar, mas não é para se tratar como o alecrim dourado, né? Vira e mexe, a gente pega coisas na gente que a gente fala, meu Deus, eu fui meio baixaria, né? Eu fui meio baixaria aí. Eu tô agindo meio baixo aí. Você tem que reconhecer quando você tá na baixaria, viu? Então, observa. Um colega alegre, feliz, espontâneo. Você gostaria de ser mais assim. Você vai sentir aquele ódio, porque esse ódio é a sombra te protegendo. A sombra protege. O que você recalcou, protege. E aí a tendência é falar, nossa, que pessoa ridícula, que pessoa baranga, nossa. Não vai pra baixaria. Baixaria é isso. É você ver a pessoa expressando um desejo que você tem e você querer anular. Isso é só uma das formas das sombras, mas casamento, por exemplo, relacionamento, família, nossa, o que mais aflora é sombra. É sombra conversando com sombra. Os indivíduos mesmo estão lá atrás tomando um chazinho e a sombra já, né, pegou o volante. É assim, principalmente família, né? E relacionamento de muito tempo. Então, aprenda a observar. Levantou um incômodo com aquela pessoa, é um incômodo, dizendo que eu tenho que rejeitar aquilo que está sendo colocado, que é uma invasão, que aquela pessoa está sendo invasiva na minha vida, ou que aquela pessoa está me pondo pressão. Opa! Pressione você, meu amigo. A mim você não pressiona. Então, quer dizer que você tem que dizer um não para aquela energia, para aquele padrão de comportamento? Ou quer dizer que você está levantando uma resistência, mas que aquilo é bom e você tem que dizer um sim? Isso vai fazer de você uma pessoa tão sábia que vai entrar no fluxo da vida, vai parar de brigar com as coisas, vai se sentir relaxado. Até curas mentais, emocionais, físicas e energéticas vão começar a acontecer para você. E isso por quê? Porque você está entrando na energia do adulto. É preciso ser adulto. E o que é o adulto? O adulto é aquele que seleciona. O adulto é aquele que filtra. E filtrar e selecionar não significa que você vai barrar as pessoas ou que você vai puxar as pessoas. É o padrão que ela quer colocar na sua vida. Você aceita ou você não aceita? Tem pessoas que você tem que se relacionar. Você é obrigado a se relacionar no ambiente de trabalho, por exemplo. E você está vendo que a pessoa tem um padrão de te pressionar. Deixa a pessoa ficar estressada, nervosa. Você já percebeu que a pessoa é ansiosa, mas você não deixa a energia de pressão entrar em você. Ótimo, você é um adulto. Você está filtrando o que vai, o que fica. Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado grandemente. Deixa o seu like, compartilha com um amigo e comente, gente, porque comentário é o novo ouro da internet. Já se foi o tempo que era o like. O like é legal, mas o comentário é maravilhoso para o nosso engajamento. Vejo vocês dia 13 de abril presencialmente. Vamos agitar, colocar energia lá em cima e pôr essas crenças para correr. Um beijo e até lá!